Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma semana do Resenha. E aqui hoje eu recebo no estúdio o ex-ministro do Turismo, ex-deputado federal, Gastão Vieira. Gastão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tevaldo, boa tarde aos telespectadores. É sempre um prazer, né, poder conversar, trocar informações. Obrigado pela sua presença aqui no Resenha, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Ministro, a gente está aí no mês de junho já, quer dizer, um mês importante para nós, né, maranhense, por parte do Nordeste brasileiro. E aí, como a gente pensar o turismo, pensar o São João, uma perspectiva de uma economia criativa, de uma economia que de fato possa ser includente, gerar de renda, emprego e motivar um setor que é tão importante para a economia nacional e a economia mundial? Bom, o principal ingrediente para quem quer fazer turismo para uma cidade ou um estado que quer viver de turismo, nós já temos. Que é essa manifestação que pega música, teatro, que está na consciência das pessoas, que são as brincadeiras típicas de São João. Era preciso, talvez, investir mais. Era preciso explorar no período não junino essas danças, essas manifestações. Atrair turista para uma coisa mais permanente ao longo do tempo. Quem viesse para Barreirinhas ou Alcântara, necessariamente comeria comida da época de São João, participaria das brincadeiras da época de São João, e você poderia entremear tudo isso com oficinas de dança, oficina de confecção de roupas, etc, etc. Mas é um fato isolado, embora poderoso hoje, né? Mas que não reflete para frente um pouco por conta dessas deficiências. Como que o Maranhão pode sair desse lugar? Como é que o Maranhão pode ser de fato um roteiro, não digamos internacional nesse princípio, mas um roteiro nacional que atrai de fato o mercado interno, que pensa uma perspectiva de que a gente possa ter uma indústria, né, um movimento da economia local fomentada pelo turismo cultural, religioso, enfim. Eu acho que nós precisamos escolher o nosso adversário. Nós disputamos com Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, o turismo de sol e mar. Quando nós temos deficiências visuais que nos colocam numa posição inferior a eles. O nosso mar não é azul, não é verde, pela influência dos rios, o nosso mar é mais para cinza, etc. E o europeu, o americano, isso eu aprendi no Ministério, ele não sai do seu lugar de origem, a não ser para conhecer uma coisa que ele não tem na sua origem. Portanto, os portugueses, eles vêm muito, durante um longo período, depois da crise portuguesa, isso diminuiu sensivelmente, eles vêm para a praia. Eles vêm para a praia por quê? Porque eles têm praia? Tem, Algarve, etc. Mas são águas muito frias. E aqui você pode o dia inteiro entrar no mar, etc. Segundo lugar, o turista não vem se ele não tiver condições favoráveis de atendimento. Você tem de ter um bom atendimento para o turista, desde a hora que ele desembarca do avião, quando ele pega o transfer, quando ele vai para um hotel, quando ele se hospeda no hotel. Ou seja, isso tem de ser permanente e de bom gosto e de boa atuação. Nós temos um treinamento ainda aqui de mão de obra muito baixo. Lembro que na época da Copa do Mundo, nós fizemos o Pronatec Copa, né, que treinamos quase 400 mil pessoas para atividades ligadas diretas ou indiretamente ao turismo. O Maranhão, embora não fosse sede de Copa, poderia aproveitar bem esse treinamento, que era absolutamente gratuito. E nós não aproveitamos, sabe? Por outro lado, o salário do setor de turismo, do serviço de turismo, ele é menor do que o da construção civil. Portanto, você forma uma pessoa, dá noções de inglês, dá noções de espanhol, vai a um escritório de consultoria e toma de você. Ou vem o bull da construção civil, você vai lá e tira as pessoas que você treinou para o turismo. Ou seja, vai faltar muito para o Brasil se tornar um grande destino, que é uma pena, porque na percepção do mundo,
O Brasil é um destino fantástico, porque aqui você tem um pouco de tudo que tem no resto do mundo. Mas entre a percepção e a vinda do turista é um desastre. Nós continuamos aí há 8 anos recebendo 6 milhões de turistas e não passamos disso. Porque é outro assunto do qual o senhor tem muita afinidade, que tem de fato tem uma correlação com essa coisa do turismo. O senhor foi deputado, o senhor foi parlamentar e presidiu a Comissão de Educação da Câmara Federal. O senhor é um dos entusiastas, muito entusiasta de um modelo recém-criado no governo Lula-Dilma, que é o IFMA. Como é que o senhor vê o IFMA hoje no país? E aí, como é que o senhor vê o IFMA? Uma perspectiva que é bem interessante, pode ser a questão seguinte, que é o IEMA no Maranhão, que é uma coisa que guarda uma similaridade com isso. Como é que o senhor olha para o IFMA e os resultados que os IFMAs têm dado à educação brasileira? Eu lembro bem quando a presidenta Dilma criou o programa de expansão, não mais dos Cefetes, que eram os centros federais, mas dos IFMAs, que era o Instituto Federal de Ciência e de Tecnologia. Esses institutos federais nasceram com a possibilidade de resolverem definitivamente o nosso problema de falta de professores para o ensino médio de química, física, matemática, etc. E eles entraram para valer nas licenciaturas. Ou seja, a parte tecnológica, ela ficou relegada para um segundo momento. Os cursos de graduação nas áreas de engenharia, os pós-técnicos, os pós-médios na área técnica, etc. Isso ficou um pouco retraído. Mas não considerei esse programa uma coisa fantástica. Seria inconcebível. O Maranhão tinha 2 Cefetes. Tinha um Cefete em São Luís, e um Cefete em Imperatriz. Hoje nós estamos chegando a 30, com 28 já implantados. E tudo isso ocorreu naquele período final do governo Dilma. Eu, pessoalmente, participei tranquilamente da vinda de uns 16 a 17 institutos federais desses. A presidente era uma entusiasta desse programa. E o meu amigo de então, Fernando Haddad, compreendeu rapidamente que uma escola pública de boa qualidade, federal, seja um campus da Universidade Federal ou um IFMA, ela transforma a vida de uma cidade que está sem perspectivas. Então, julgando o sucesso dos IFMAs, eu vejo com uma extrema curiosidade de torcedor os institutos estaduais que o governador Flávio Dino criou. Por quê? Porque o Brasil está na contramão do mundo. Em todo lugar do mundo, o ensino médio não é para levar o aluno para o ensino superior. Levar para a universidade, não é para levar para o mercado de trabalho, né? O aluno, e nós temos várias pesquisas, mostram que o aluno hoje, ele quer emprego, ele quer um salário, ou para que ele ajude a família, para que ele se autossustente. Ele quer primeiro um salário, depois ele pensa em ingressar no ensino superior. Então ele vê qual é a vantagem que tem ele ingressar, e muitos não ingressam. No mundo, estou falando do mundo. Sim. No Brasil, todo aluno de ensino médio tem de ir por pressão familiar, por pressão social para o ensino superior. E que ensino médio é esse? Ensino médio chatíssimo, 22 matérias, normalmente à noite. O aluno trabalha de dia, chega cansado de noite, com fome. Não tem aula disso, não tem aula daquilo, porque não se consegue resolver esse problema de professor, por mais concurso que a gente faça. Ainda vazios aí, algumas áreas, né, que são muitas áreas absolutamente vazias. E o Instituto IEMA, ele está dando treinamento e qualificação específica para os jovens maranhenses no interior. Por exemplo, eu vim agora com o governador Flávio de Açailândia, e assistimos lá, e eu juro que eu me emocionei, um grupo de 40 alunas do curso de inglês básico do IEMA de Açailândia, cantando uma música de Michael Jackson em inglês. E depois eu soube que eles estavam indo para a segunda etapa do curso, que era um curso de conversação plena em inglês. Poxa, há 20 anos que a gente luta com várias mudanças no ensino médio e eu não tinha ainda comprovado essa possibilidade concreta.
o curso de corte e costura, design de modas, para ser mais preciso. Também a Ceilândia? Também a Ceilândia, no IEMA. Eles reproduziram com material barato o vestido que a mulher do príncipe Henry casou na Inglaterra há pouco tempo. Foi feito lá em Ceilândia. Eles reproduziram exatamente o modelo do vestido. Então, são duas áreas que têm mercado. Tanto línguas, várias empresas ali atuam em Ceilândia, Imperatriz, tem escritório no exterior, como a Vale, como não é a Cepal, mas Suzano. E design de moda é algo que atrai muito, porque rende. É um mercado muito promissor, é um mercado, né? Muito potencial. Mercado de filmes através de celular, mercado de iluminação de palco, mecânica, barreirinhas. Não tinha até outro dia um curso de mecânica. Cheio de Toyota, de tração, de lancha, não tem um curso de mecânica. Então, é preciso só aproximar o mercado do curso técnico. E fazer das escolas de tempo integral, além de escola de boa formação, que vai permitir ao aluno passar no Enem, também dê a esse aluno essa possibilidade possibilidade de ter uma especialização técnica. Você falou há pouco no governo do Estado, e aí eu vou rememorar algo que é um programa que foi seu, como secretário de Educação do Estado, que foi o Farol da Educação, que é o Farol do Saber. O governo tem reformado alguns, tem entregue alguns. Como é que o senhor vê aí esse espaço do Farol do Saber, ministro? Olha, com imensa alegria, né, Etevaldo? Você vê, quando fui eu que trouxe a ideia de Curitiba, de você ter um espaço fora das salas da escola, mas dentro do terreno da escola, onde as crianças pudessem se dedicar à leitura. Na maioria das casas do estudante de escola pública, que é pobre, vive de Bolsa Família, um grande número, você não tem um espaço para que ele possa fazer seu dever de casa, que é algo fundamental na melhoria do ensino. Não tem espaço. Então eu pensei nisso, vou fazer um espaço bonito, e esteticamente é muito bonito. O projeto arquitetônico do Farol é muito bonito, só que no Paraná era de alumínio, e aqui, em função do salito nós fizemos de uma biblioteca, não de livro usado, não tenho nada contra livro usado, mas você não atrai um aluno que não está acostumado a ler, a não ser se você der para ele livros novos, que estão cheirando, de bom manuseio. Uma biblioteca que pegava obras internacionais, as mais famosas, né? Obras de escritores brasileiros e obras de escritores maranhenses. Quer dizer, na verdade, falaram um complemento disso, né? E aí, Gastão, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Eu converso hoje com o Gastão Vieira e vamos para o intervalo do resenha e voltamos já nesse bate-papo sobre educação, turismo e política no Maranhão. Até já. Lá, de volta ao programa Resenha, aqui ao meu lado eu recebo hoje o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira. A gente conversava no bloco anterior, Gastão, sobre o Farol do Saber, né? E aí tinha esse olhar, nesse novo olhar que o governo tem feito, tem dado sobre, né, o Farol. Como é que você vê essa relação hoje do Felipe Camarão, do Dano Flávio Dino, de pegar um projeto que você imaginou, idealizou e tocar adiante, e entregando novos faróis, inclusive, não é isso? Nos governos, logo após o período que eu fui secretário, primeiro se tentou mudar o nome, né, de Farol do Saber, Farol da Educação, etc. Depois se tentou mudar a cor. Eles originalmente eram brancos e vermelhos, né? Aí teve gente que pintou de verde, etc. e tal. E terceiro, se abandonou os faróis, né? A não ser naqueles lugares em que a prefeitura assumiu o farol como algo seu, manteve o farol, eles foram abandonados na maioria dos municípios. Lembro que eu devo ter deixado cerca de 30 faróis prontos no período que eu fui secretário. Eu vejo com muito prazer, eu passo ali às vezes no município, esse farol está novo e tal, o que é que houve? Não, a Secretaria de Educação do Estado está assumindo e está reformando os faróis e está reintegrando para a população. Eu não posso mais influenciar aquilo que já foi feito, farol fora da escola. Farol era no âmbito da escola. Em muitos lugares, em praça pública, etc. Mas a gente pode trabalhar no sentido de não permitir que o farol
seja construído fora do âmbito da escola. E manter permanentemente esses faróis em estado de renovação do seu acervo bibliográfico, etc. Portanto, é muito mais fácil você lidar com um governo que compreende que o farol é uma grande obra. Ele atende e ele preenche algo muito importante na vida de um estudante que não lê. Outro dia eu vi, só para encerrar esse assunto, eu vi uma alfabetização de adultos no município de Aldeias Altas. Mais de 400 adultos alfabetizados. Uma festa, todos eles extremamente felizes, estavam conseguindo ler, etc. E eu botei um pouquinho de gosto ruim, porque eu disse o seguinte: se não tiver leitura, vão ter uma recaída nos próximos 6 meses. Então, leitura é fundamental sobre todos os aspectos. E ler num lugar bonito, com um livro novo, com gente dedicada, bem treinada, é muito bom. Eu acho um grande programa. Assim. Questão, você é pré-candidato a deputado federal, né? Você está em pré-campanha para retornar à Câmara. Por que desse desejo? Por que de voltar à Câmara num momento tão conturbado, tão difícil na política, né, no cenário nacional, né, onde assim, anda tão em baixa o Parlamento Federal e a Câmara Federal, o Congresso Nacional, enfim. Por que voltar à Câmara Federal nesse momento que... Olha, eu sempre fiz política de uma forma muito séria e muito responsável. Né? E há uma coisa interessante que eu costumo dizer e repetir. Eu sempre estive ao lado do meu eleitor. Por exemplo, desde a primeira vez que eu tive um contato com Lula, eu passei a votar nele. Né? Então, às vezes que ele perdeu, eu votei nele. E no governo dele, eu tive a oportunidade de trabalhar, etc. e tal, mas teve um ponto que nos separou dentro do Congresso. Foi na história do mensalão. Que eu, embora simpatizasse com o governo, a minha opinião era clara de que se devia investigar o mensalão. Que havia motivos suficientes para que se processasse a apuração. Né? E aí eu fui para a CPI, é claro, responsavelmente, participei da construção daquela CPI, que concluiu que, na verdade, tinha havido mensalão. Eu lembro até, foi muito engraçado, no dia que a Dilma me nomeou ministro, a manchete da Folha foi: Dilma nomeia ministro que era a favor da apuração do mensalão. Graças a Deus isso não me criou nenhum constrangimento, né? Enfim, as razões pelas quais eu tinha assumido aquela atitude estavam claramente colocadas dos discursos que eu fiz naquele período. Eu acho que hoje nós precisamos reconstruir o Brasil. E o centro de tudo é a Câmara dos Deputados. O Senado é menor, altera mais as coisas da Câmara, mas a discussão para dar corpo, para dar forma em problemas tão fortes que nós temos no Brasil é a Câmara dos Deputados. Mas se reconstrói o Brasil pela Câmara, do modo que ela está configurada hoje, com esse modelo que está aí hoje... Com esse modelo é impossível. Então... E como o Supremo já deu um chega para lá, naquele arremate de parlamentarismo que a Câmara atual poderia votar, evidentemente nós vamos ter de aprofundar reformas nesse modelo que está aí. Agora, precisamos botar pelo menos 100 pessoas dos 513 diferentes. Você com 50 bons parlamentares, você muda a maneira da Câmara. O que seria esse diferente, Gastão? Diferente em que perspectiva? Tem responsabilidade. Você não é escravo do governo que está ganhando emenda. Você não é obrigado a votar só o que o governo quer. Esse Congresso se submeteu, que aí está a Câmara, se submeteu aos desejos do Temer. Os desejos do Temer, desejos de emenda parlamentar, de todo tipo de é a recurso, contrapartida. Né? Quando você é bem comportado, quando você faz tudo que o governo quer, o governo lhe dá emendas. E nunca houve tantas emendas na história da Câmara como está havendo nessa legislatura atual. Ou seja, estão pagando um preço hoje. Por quê? Temer acabou não fazendo as reformas, gastou o seu capital político todo, praticamente todo, para escapar das 2 denúncias do Supremo, ficou sem caixa. E para agradar os parlamentares, teve de dar cargo federal, cargo estadual, emendas e outras graças. Recurso fundo a fundo, enfim, uma série de... fundo, enfim, coisas que nós chegamos hoje nos municípios, né, nessa pré-caminhada de uma pré-campanha, e você vê que
que o destino desses recursos está aguardando as eleições para cumprir o seu caminho. Agora, Gastão, assim, uma coisa que o eleitor reclama bastante e ele tem fala, por exemplo, a quantidade, e o eleitor que não busca, né, a biografia de quem ele pretende votar, de quem ele vota, o parlamentar que está hoje de mandato. Mas, assim, a quantidade de investigados hoje que tem no Congresso, assim, isso também, de certa maneira, isso não deixa o eleitor numa situação, digamos, de desconfiança, tal, número de quantidade de gente investigada, enfim, de ficha suja. Ficha suja, o Congresso hoje tem um número mais do que exagerado de parlamentares que estão respondendo a algum tipo de processo. E não é mais aquele processo por causa do insulto, né? Eu te insulto, tu me insulta, eu entro. Não é comissão de ética, né? Não é comissão de ética, né? Então, eu acho, com toda sinceridade, essa eleição presidencial está complicada, muito complicada. Porque o país não retomou a sua atividade após a paralisação dos caminhoneiros. A economia freou, o câmbio subiu, o Banco Central tem de gastar nossas reservas para poder dar fluidez à moeda brasileira. Você colabora aqui com os caminhoneiros querendo fazer uma tabela de preço, que é uma coisa que há 20 anos o Brasil não viu, uma coisa do passado. Não consegue fechar, inclusive, a tabela de cheirando preço, naftalina, e não combina com os caras que estão contratando os caminhoneiros para transportar carga. Aí é outra crise. Crise sobre crise, ninguém resolve crise. E crise sobre crise, quem é base de apoio desse governo nos estados? Você acha que tem alguma saída, no caso de uma eleição estadual, alguma possibilidade, por exemplo, disso dar alguma vantagem para quem apoia o Temer hoje, quem apoia o Temer, que está junto com o Temer, com esse governo do PMDB? 82% de rejeição. De rejeição que o Temer está. Quer dizer, ele é presidente da República, ele está no palácio, mas não pode botar o pé na rua. Se ele vai levar vaia, vai ser hostilizado. Aqueles que estiveram colados com o Temer, que votaram sem pensar o que estavam fazendo, pelo impeachment da Dilma, eu não estou falando de razões, eu estou falando de estabilidade democrática, esses com certeza haverão de pagar um preço alto nessas eleições. E eu concluo te dizendo, você pode eleger o melhor presidente da República que você tiver disponível. Nós não estamos tendo, né? Tá muito difícil isso. Se você não altera o Congresso, esse presidente será tão prisioneiro desse Congresso como o Temer foi ou como o Temer aprisionou. Ou seja, e as indicações são de que a renovação não chega a 30%. Que é uma eleição que foi programada para quem está lá. Prazo curto, 45 dias. Você pode mudar de partido apenas 6 meses antes das eleições. Então você já sabia fundo, né? Fundo a fundo, liberação de emendas, empenhos, cargo nos estados. Então a renovação vai ser baixa, a não ser que a população diga, peraí, eu vou prestar atenção na eleição de deputado. Eu vou precisar melhorar essa Câmara. Eu preciso botar gente lá que tenha espírito público e que queira efetivamente fazer as coisas que o Brasil precisa. Numa eleição que eu tenho, assim, aí no nível estadual, tiro o presidente da República, eu tenho um governador, 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual. Dá para olhar, o eleitor dá para olhar com muito cuidado para quem ele vota para federal, Gastão? Ele tem que olhar com muito cuidado. Ele pode agradar o seu chefe político, etc. Ele tem muitos cargos para agradar. Mas tem um que ele vai desagradar, se ele não olhar bem, a si. Você veja, a maioria dos parlamentares hoje, na Câmara, a origem é das classes mais baixas da população. Ninguém consegue ter mais votos do que o coeficiente eleitoral. São raros os casos. De 513 deputados, você não tem 20 que tenham tido votos próprios para se eleger. Quase que esse Congresso aprova a reforma da Previdência, que ia punir de uma forma rigorosa aos mais desvalidos. A população mais pobre do país. Era o pessoal mais pobre do país. Eles chegaram a votar a reforma trabalhista, que precariza o trabalho. Você só está contratando gente até 2 salários. Ninguém quer assumir um compromisso maior. Então, na verdade, esse pessoal votou contra quem votou nele. E outra coisa, as pessoas estão muito conscientes. Quando 30%, 34% diz assim, se Lula não for candidato eu não voto mais em ninguém, ele não está apenas expressando uma opinião política. Ele está dizendo que no período de Lula
Ele tinha vantagens que nenhum candidato a presidente está assegurando para ele. Ele não veio isso ainda. A população está apática com relação à eleição, ela não está ligando ainda para o processo eleitoral. Vamos esperar acabar a Copa do Mundo, começar o debate na televisão, para a gente ter essa ideia. Agora, eu vou te dizer com toda a tranquilidade, está difícil se nós não alterarmos o Congresso, se nós não acabarmos o privilégio. Ontem eu vim para cá hoje indignado. O Supremo contratou uma sala especial, parece que por R$300 mil por mês, para que os ministros do Supremo esperem o seu embarque de avião numa sala especial. Numa sala exclusiva. Exclusiva porque medo de vaia. Claro. Medo de vaia. Medo de enfrentamento com a população. Acabar com esses privilégios no Brasil, foro privilegiado, não sei o quê. Para quê? Para que isso? Para quê? Um deputado precisa de foro privilegiado? A gente está acabando a resenha, está um tempinho super curto. Qual é o caminho para o eleitor identificar aquele que de fato possa efetivamente representá-lo, fazer do mandato algo que seja democrático e que atenda os anseios mais populares, a população toda? Rapidinho, Gastão, 30 segundinhos. Papai Google. Você hoje entra no Google e pega qualquer informação sobre qualquer pessoa, em qualquer ano, em qualquer atividade. Saber a biografia é fundamental. Saber a biografia é fundamental, para depois não errar 2 vezes e ficar chorando 4 anos. Perfeito. Gastão, muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço. Tá? Boa sorte, bom trabalho, boa caminhada aí. Eu volto na próxima quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo, com resenha. Até lá. Boa semana.